E hoje vamos falar de um filme intrigante, um filme diferentão, feito mais uma vez pelo Mel Gibson. Naquela época o Mel Gibson estava brincando de diretor de cinema. Antes desse filme, o seu primeiro filme como diretor foi Paixão de Cristo, que deu o que falar na época, um filme polêmico. E aí o Mel Gibson lança mais esse filme aqui, que também deu o que falar. Apocalipto, de 2006. Vamos ver curiosidades, lições e no final eu falo o que eu achei dessa obra um tanto diferente. Vamos começar pelo enredo. A história acompanha Jaguar Pau, um jovem caçador maia que vive tranquilamente em sua aldeia até que guerreiros sanguinários atacam sua tribo. Ele e outros homens são capturados e levados a uma cidade maia para serem sacrificados aos deuses. Mas Jaguar inicia uma jornada desesperada pela sobrevivência, tentando voltar para salvar sua família que ficou escondida em um buraco subterrâneo. O filme é basicamente uma grande perseguição pela selva. E agora vamos aos pontos positivos segundo algumas críticas. Imersão cultural. Mel Gibson filmou tudo em maia yucateco, com legendas. Isso dá uma autenticidade única. Realmente a gente vai ver os personagens falando em outro dialeto. O filme é legendado, mas isso é legal. Isso é legal porque mostra pra gente a linguagem daquela época. Visual impactante. A fotografia e as locações na floresta tropical são de tirar o fôlego. Ação visceral. As cenas de perseguição e violência são tensas e bem coreografadas, mantendo o público preso do início ao fim. Protagonista carismático. Jaguar Pau, interpretado por Rudy Youngblood, transmite emoção sem precisar de muitas falas. Isso é verdade. E agora vamos aos possíveis pontos negativos do filme, segundo algumas críticas. Polêmica histórica. Muitos críticos apontam que o filme mistura elementos de diferentes períodos da civilização maia, criando uma visão distorcida. Excesso de violência. Algumas cenas são bem gráficas e podem incomodar. Narrativa simples. Apesar do impacto visual, a história em si é bem direta, sem muitas camadas. Mas eu diria que esse último ponto não é exatamente um ponto negativo. E agora vamos às curiosidades do filme. Língua autêntica. Todo o filme foi falado em maia yucateco, uma língua indígena ainda viva em algumas regiões do México. Mel Gibson fez isso para dar mais realismo. Elenco não convencional. Muitos dos atores eram pessoas comuns, escolhidas em comunidades nativas e não profissionais de Hollywood. Olha, e eles mandaram muito bem. Eu achei que os atores ali mandaram muito bem pela primeira vez. Filmagens intensas. A maior parte foi gravada em florestas do México, em locações naturais, o que trouxe realismo, mas também dificuldades, como chuvas, insetos e terreno perigoso. Sem CGI pesado. Apesar de algumas cenas exigirem efeitos digitais, grande parte da ação foi feita de forma prática, com maquiagem, cenários e dublês. Tatuagens e adereços. Muitos adereços em pinturas corporais foram inspirados em registros arqueológicos. Violência realista. Algumas cenas de sacrifício e ferimentos chocaram tanto que críticos acusaram Gibson de exagerar na brutalidade. Isso é uma característica que o Mel Gibson estava adotando na época, mas eu diria que estava dando certo. Falando em está dando certo, vamos falar justamente desse reconhecimento. O filme foi indicado a 3 Oscars: fotografia, edição e mixagem de som. Mesmo com a polêmica, foi elogiado por grandes nomes do cinema, inclusive Quentin Tarantino, que disse considerar Apocalipto um dos melhores filmes de ação já feitos. E agora vamos às lições do filme. A força da sobrevivência. Quando colocado contra a parede, o ser humano descobre forças que nem sabia que tinha. Jaguar Pau mostra isso ao lutar contra inimigos muito fortes e armados, usando apenas instintos e criatividade. A importância da família. Toda a jornada do protagonista gira em torno de proteger sua esposa grávida e seu filho. O filme deixa claro que a família pode ser o maior combustível para enfrentar qualquer adversidade. Coragem e inteligência andam juntas. Não é só
a força bruta que garante a vitória, mas também a astúcia. Jaguar Paul sobrevive porque conhece a floresta e sabe usá-la a seu favor. Não subestime suas origens. O contato com a natureza, os ensinamentos herdados da sua tribo foram fundamentais para Jaguar resistir. Isso mostra como nossas raízes podem nos dar base e força nos momentos mais difíceis. A violência gera destruição. O filme também serve como alerta sobre sociedades que se perdem em violência, exploração e sacrifícios. A civilização mostrada entra em decadência justamente por causa desses excessos. Olha, isso é interessante porque aquela civilização ela vivia sob constante violência e explorava bastante isso, oprimindo outros povos, explorando outros povos e até escravizando outros povos. Juntamente com essa exploração das pessoas, eles também exploravam a floresta, extraíam recursos de forma desenfreada para construir os seus templos, os seus monumentos. E era um templo maior que o outro, então tinha essa exploração daquela civilização com as pessoas, com a natureza, e esse é um comportamento que estava afetando até mesmo eles, porque, de certa forma, alguns recursos da natureza já estavam ficando escassos devido a essa exploração desenfreada. Também eram muitos conflitos envolvidos, muita guerra com outros povos. Para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer é que no filme Apocalipto, a civilização maia retratada está em crise, fome, doenças e instabilidade. E para lidar com isso tudo, as lideranças recorrem ao sacrifício humano, que é uma violência, acreditando que assim eles poderiam acalmar os deuses e manter o povo unido e obediente. Tá vendo? Isso simboliza que quando uma sociedade coloca seus problemas nas costas da violência e da exploração, em vez de buscar soluções reais, ela acaba se destruindo por dentro. Então você vê que tem uma busca de controle que os grandes líderes tentavam obter. Não é uma questão também de tentar agradar todo mundo, mas sim que havia um esforço de manter o controle social por meio do medo e da crença religiosa. As divergências de ideias aparecem porque alguns queriam manter esse sistema de poder baseado na violência, outros, como o protagonista, o Jaguar, representando a vida simples da aldeia, acreditavam que a sobrevivência vinha do cuidado com a família, da conexão com a terra e da vida comunitária. A decadência mostrada no filme é uma crítica universal. Sociedades que exploram demais seus próprios membros, sem equilíbrio, acabam entrando em colapso. E isso não é à toa. Aquela sociedade estava colapsando, não só pela exploração que um grupo maior fazia com outros povos, mas também nem todos os povos pensavam da mesma forma. Então havia muito esses conflitos, sabe? E para piorar toda a situação, eu vou soltar um spoiler aqui para quem assistiu o filme, no final do filme chegam os espanhóis e a gente sabe o que acontece nessa parte. Os espanhóis aniquilam toda aquela civilização, já que eles não eram unidos mesmo. Apocalipto teve um orçamento de 40 milhões de dólares e faturou 120 milhões de dólares na bilheteria mundial. Ou seja, o filme triplicou o valor investido, sendo considerado um sucesso comercial, principalmente se levarmos em conta que era todo falado em uma língua indígena, algo super arriscado para Hollywood. E cara, mais uma vez, é o segundo filme do Mel Gibson e ele mandou muito bem. Eu esqueci de falar das avaliações. Nas avaliações, o filme teve uma aprovação de 65% no Rotten Tomatoes e também 79% de aprovação da audiência. Todo mundo gostou desse filme. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Bom, primeiro, é uma produção do Mel Gibson e eu já fiquei um tanto chocado com o filme anterior do Mel Gibson. É um filme realmente chocante, mas eu não sabia o que esperar desse filme aqui. Eu ia esperar, na verdade, umas coisas chocantes também que envolvem
violência. E é exatamente isso o que o filme entrega. E eu vou te falar uma coisa, eu gostei muito mais desse filme do que o da Paixão de Cristo. Porque o Paixão de Cristo, ele é um filme que incomoda bastante. É basicamente você acompanhando Jesus Cristo apanhando de maneira brutal do início ao fim. Não é que isso seja ruim, a obra que ela entrega, mas tem toda essa mensagem do sofrimento de Jesus, como foi que ele sofreu por nós antes de morrer, e que isso é transmitido através da violência no filme da Paixão de Cristo. Não estou dizendo que o filme da Paixão de Cristo ele é ruim, é que incomoda querendo ou não. Já esse aqui, a violência também incomoda, mas aqui nós temos uma premissa um pouco mais divertida, que é um jovem fugindo de caçadores, sendo perseguidos por caçadores do começo ao fim do filme. Então, esse filme, apesar de entregar uma violência, ele também entrega bastante ação. Poxa, e é muito bom. A ação desse filme é muito boa de acompanhar, é divertido, é um baita filme de ação. Perseguição na floresta, com armadilhas. Poxa, top demais. Sem contar que é um filme intenso, mostrava mais ou menos como é que as civilizações se comportavam naquela época e também traz fortes lições. Por exemplo, tem uma cena que o grupo do protagonista está caçando na selva, certo? E ele está junto com o pai dele. E aí eles encontram outro grupo de indígenas ali, que estavam simplesmente passando. Esse grupo de indígena que está passando, na verdade, eles estão fugindo porque a aldeia deles foi atacada por outro grupo de índios. Então, na verdade, eles estão fugindo com medo. Então, o pai do protagonista, que é o líder da aldeia, deixa os indígenas ali assustados passarem, certo? Depois, quando o protagonista, mais o pai dele, o grupo de caçadores ali, volta para a aldeia, o pai dele pergunta para o filho dele, para o Jaguar, aquelas pessoas na floresta, o que você viu neles? O Jaguar responde, não entendi. O pai dele diz, medo. Um medo profundo. Estavam infectados por esse medo. Você viu? E o pai do Jaguar diz mais, o medo é uma doença. Ele toma até a alma de qualquer um que a possua. O medo corrompe a sua paz. Eu não te criei para vê-lo viver com medo. E tem um momento que a aldeia do Jaguar é atacada, e aí fazem o pai dele de refém, vão matar o pai dele na frente dele, e o pai dele dá uma última mensagem para o filho, antes de morrer, antes de ser assassinado. Filho, não tenha medo. Poxa, isso é muito simbólico no filme, porque é justamente a coragem que mantém o protagonista vivo durante toda a perseguição. E é interessante que o nome dele é Jaguar. Na verdade, é pata de jaguar. É um nome simbólico desde o começo. O jaguar, para os povos maias, é um animal sagrado ligado à força, ao renascimento e à passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Você pode ver que durante a perseguição final, depois de escapar do sacrifício e da caça implacável dos guerreiros, ele passa a agir como se fosse o próprio jaguar, depois daquela cena de lama, não tem? Onde ele fica todo lameado, parecendo um jaguar preto. Aquela cena não é à toa, ele simplesmente não caiu na poça de lama e se acidentou e ficou todo lambuzado de lama à toa. Essa cena simboliza um renascimento espiritual. É como se espiritualmente ele se transformasse num próprio jaguar, um animal que simboliza força e não tem medo. Então, nesse momento, ele perde o medo, estava sendo caçado, mas agora ele se torna o caçador e usa a selva como extensão do seu corpo, dominando o território. Então, nessa cena que ele aparece todo lamacento, simboliza uma transformação e um renascimento simbólico. Antes, ele era apenas um jovem da aldeia. Depois de tudo que passou, ele assume a identidade do jaguar, um ser forte, feroz e impossível de domar. Basicamente, simboliza uma passagem de jovem para homem. E é por isso que a gente percebe uma mudança na atitude dele,
de quem estava sendo perseguido e agora assume a postura: que é isso? Eu tô fugindo de quem? Eu sou feroz, eu sou dominante, eu sou guerreiro pra caramba. Agora eu vou matar todo mundo que tá me perseguindo. Pô, muito legal isso aí. Ele absorve a mensagem do pai dele também, de não ter medo, torna-se implacável e começa a matar os guerreiros que estão perseguindo ele, um por um. Isso mostra como é importante você dominar o medo, não ter medo das situações, por mais brutal que elas sejam, porque se você tiver medo, você fica nervoso. A situação piora ainda mais. Você não tem controle, você está com medo. Mas quando você controla isso, você tem mais controle da situação, por pior que ela seja. Ontem eu estava passeando com o meu cachorro e eu soltei o meu cachorro por um instante. Ele é um vira-lata de 20 quilos, não é uma ameaça para o ser humano, não é um cachorro de grande porte. Mas em um certo momento, eu estava lá num clube e o meu cachorro correu na direção de uma pessoa. Isso é normal, ele gosta de correr, e não queria dizer que ele estava correndo na direção daquela pessoa. Ele estava correndo sim na direção daquela pessoa, mas não para a pessoa. Tá me entendendo? Mas a pessoa se assustou e começou a correr. Aí eu falei: calma, ele não está indo atrás de você. É que ele gosta de correr. Ele estava indo atrás de outra coisa que ele ficou curioso. Mas não foi você. Mas o cara tomou um baita susto e o primeiro movimento que ele quis fazer foi correr. Olha, então vamos só revisar essa situação. O cachorro tem 20 quilos, é um vira-lata. Ele não é uma ameaça para uma pessoa, a não ser que ele fosse um cachorro de grande porte, o que não é o caso. Mas mesmo assim, nunca corra de um cachorro, porque o cachorro corre 4 vezes mais rápido que você, e quando você corre, você está declarando o seu medo para aquele bicho. E o que ele vai fazer? Aí sim que ele vai correr atrás de você. Então não tome essa atitude que o rapaz fez. Já aconteceu comigo e eu sei desse comportamento dos cachorros principalmente. A única coisa que eu fiz é ficar parado no lugar e quando o cachorro chegou perto, eu ainda gritei: venha! Não, na verdade eu gritei: ha! O cachorro parou na minha frente imediatamente. Os animais ou outros seres, eles sentem o medo, tá bom? Se você correr, você está declarando que é um covarde para ele. E aí que ele vai correr atrás de você mesmo. Só estou dando esse exemplo para exemplificar como o medo ele realmente piora a situação. A situação do filme também se torna ainda mais intensa porque enquanto a tribo do Jaguar estava sendo destruída pelo grupo rival, o Jaguar, nesse momento que estava sendo atacado a aldeia dele, ele esconde a sua família dentro de um buraco. Só que depois a gente sabe que o Jaguar é perseguido lá pelos guerreiros. Enquanto isso, a família dele ainda está dentro do buraco e está chovendo. O buraco está inundando com a água da chuva. E é uma corrida contra o tempo. Ao mesmo tempo em que o Jaguar tem que derrotar os guerreiros que estão perseguindo ele, ele também tem que chegar a tempo para poder salvar a sua família que está dentro daquele buraco. E para piorar a situação de vez, a mulher dele ainda está grávida e está prestes a dar à luz. Olha só que tensão. É muita tensão. Você está sendo perseguido por caçadores, tem que matar eles e tem que chegar a tempo de salvar sua família. Minha nossa, é muita pressão. Mas, contando o spoiler, é claro, no final tudo dá certo. Ele consegue derrotar os caçadores, ele consegue salvar a sua família a tempo. Mas o final do filme é um pouco decepcionante, porque o protagonista passou por um perrengue desgraçado e no final do filme a gente vê os espanhóis chegando na costa do local que eles habitam. A cena final do filme só mostra o Jaguar vendo todas aquelas embarcações, objetos estranhos, chegando na costa da praia. E depois mostra ele virando as costas, indo numa direção oposta, como se não quisesse contato ou nem quisesse saber quem era aquela nova civilização chegando no território dele. Mas a gente sabe o que acontece depois daí, né? São os espanhóis que vão aniquilar toda aquela civilização. Pois é, a gente sabe o que acontece.
todo o perrengue que o Jaguar passou e mal sabia ele o que estava por vir com aquela civilização dos espanhóis. E é interessante também a gente ver os espanhóis chegando e os índios maravilhados com aquela cena, nunca tinham visto gente daquele jeito, aquelas embarcações. Cara, os índios daquela época deveriam estar muito curiosos com aquela civilização e até mesmo imaginando que eles fossem alguma espécie de deuses. Mas não, é só mais uma civilização avançada que iriam aniquilar eles da face da Terra. Desculpa o jeito de falar, mas a verdade é essa. A história tá aí, a história não mente. E mais uma vez eu ressalto aquela situação que era uma sociedade em declínio, os maias, tá? Devido aos problemas, aos conflitos que eles tinham. Os maias estavam numa situação ruim, não só pela exploração também, os conflitos, mas também pelas doenças que vinham acompanhada com toda essa desorganização, esse conflito que aquele grupo vivia naquele momento. Você pode ver que tem até uma garotinha no filme que ela está doente e provavelmente com uma doença transmissível, porque os outros povos ali não querem contato com aquela garotinha. Era uma sociedade que já tinha uma evolução, mas estava em colapso devido a tanta conflito e divergência, e aí chegam os espanhóis e terminam de acabar com tudo, já que os maias estavam vulneráveis por todos esses problemas. Rapaz, é por isso que eu falo, é muito importante uma civilização se unir e todo mundo caminhar numa só direção, num só pensamento, e aí junta cultura woke, que quer privilégios, junto com feminismo, que quer outros privilégios, depois comunidade LGBT 500, 945, que quer outros privilégios, e todo mundo pensa de uma maneira diferente, você não vai conseguir agradar a todos, e aí todo mundo se desune, e aí a sociedade fica vulnerável, fraca, perfeita para entrar em colapso e decair. É isso que o filme ensina também. E eu vou falar a verdade, na época eu vi esse filme como um baita filme de ação, eu gostei pra caramba, mas eu não tinha percebido que ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Poxa vida, gostei demais desse filme. Apocalipto, de 2006, é um filme intenso, visualmente impressionante e cheio de adrenalina, mas também controverso na forma como retrata a cultura maia. Mais do que uma lição de história, ele funciona como um thriller de sobrevivência. Se a ideia é sentir o coração acelerar, ele cumpre bem o papel. E é isso, essa é a minha opinião sobre Apocalipto, de 2006. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você ficou apreensivo como eu enquanto estava assistindo esse filme. Minha nossa senhora, é tanta coisa para lidar. Será se tudo vai dar certo no final? Será? Até que dá. Só que a gente é decepcionado com um outro final mais surpreendente ainda. Enfim, comente aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo.